essa questão do gap, ela pode estar relacionada com problemas, ou seja, questões de pesquisa, mas pode estar relacionada com o tipo de pesquisa que é feita, né? Às vezes você produz a pesquisa que é sobre aquele tema, que é relevante, mas não é apta a produzir a resposta que se precisa, que se necessita. Então tem várias situações em que a pesquisa pode se tornar irrelevante diante de problemas concretos na tomada de decisão. O quarto ponto é que a evidência não é moleza de usar. Para você usar, por exemplo, resultado de pesquisa, imagina, né? Se você quiser resolver um problema de hipertensão arterial sistêmica numa população mediana aí de 50 mil habitantes, e você diz assim, eu vou usar resultado de pesquisa. Aí você está no mato sem cachorro, porque sobre hipertensão arterial sistêmica deve ter, em termos de publicação, né? Deve estar para mais de 1 milhão de publicações com essa palavra-chave, com esse descritor. Então, se você for para o mar aberto da busca no Google, que é o nosso principal, né, motor de busca, usado em todo o mundo, inclusive por cientistas, né, você vai se deparar com um incomensurável volume de informação que não será absolutamente útil em nada, dados o próprio volume, né? Então, a evidência não é fácil de usar, porque os resultados também não são efetivamente comunicados. Então, a publicação científica é feita para cientistas. Você não faz um artigo endereçado para o cidadão que está lá no bairro Floresta de Piripiri, né? Você faz para os seus pares. E, de preferência, uma publicação de impacto num periódico, tendo em vista que o impacto é importante, internacional, você vai publicar em inglês. E aí você também não precisa se preocupar em fazer nenhum tipo de tradução nem de síntese disso, quem quiser vai lá e lê em inglês, está disponível no PubMed, né? Você pode acessar e ler, né? É claro que o público leitor não é o público tomador de decisão. A evidência pode não estar disponível quando se necessita dela. Zika, um exemplo aí patente, né? Toda a evidência produzida, ela é por demanda, não é quando se precisou, né? Claro que continua se precisando dela. Os tomadores de decisão não estão amparados para usar o que a gente chama de evidência científica do seu dia a dia, né? Não tem mecanismos, não tem pessoal, ou seja, dizer que o know-do gap, que é aquela distância entre o que se sabe e o que se pratica em termos políticos, é um problema muito simples de resolver, é porque precisa parar um pouco para olhar melhor para o problema. No meu tempo de política, sempre que alguém chegava assim dizendo é só fazer isso, né, isso acendia uma luz vermelha, que dizia assim, provavelmente ele está mentindo, né, ou não sabe do que está falando, que são duas as modalidades de engano, tem a bobagem e tem a mentira, né? A bobagem você não sabe o que está falando, né? E acha que sabe, o que é pior. E a mentira é quando você sabe do que está falando, mas você deliberadamente tenta enganar, né? Não é só aumentar o salário do pessoal, né? Então, algumas coisas assim que são bastante frequentes. Aí eu queria agora falar das três formas de enfrentar problemas, que para qualquer problema elas sempre vão aparecer. No modelo do Kindle, ele recorre a várias, como eu disse, teorias de análise, né, de políticas. Mas tem uma bem interessante, que é curiosa, que chama Garbage Can, que é o modelo lata de lixo, né? Que é basicamente, todo tomador de decisão já tem um rol de soluções na cabeça dele, né? Ou seja, as soluções já existem. O que ele está buscando são problemas, né? Em vez, né, de formatar soluções a problemas, você formata problemas a soluções. Isso pode ser testado, né? Vamos pensar aqui com os nossos botões. Tem 3 coisas que sempre vão aparecer diante de qualquer problema. A primeira delas é mais dinheiro, né? Precisamos reforçar o investimento na área para poder enfrentar o problema. E aí vocês vão acompanhando e podem, né? Nesse é um ponto que pode gerar discordância. Segunda delas, nós precisamos capacitar. Vamos fazer um curso, né? Vamos capacitar lá os profissionais, vamos fazer um curso, né, envolvendo os conselheiros e tal. E a terceira delas, nós precisamos disseminar e difundir informação. As pessoas estão muito desinformadas sobre isso,
Então, essas três coisas sempre aparecem na mesa das decisões. E elas sempre emplacam. É quase assim, invariável, certo? Não é que elas não funcionem, né? Mas é só para demonstrar que existem soluções prontas. No campo da educação, o EAD aparece hoje como uma solução pronta para quase tudo. Quando você pensa em capacitar muita gente, qual é a primeira opção? EAD, né? Então, vários outros exemplos. Eu não estou dizendo que o EAD não deva ser usado nem possa. Agora, certamente o EAD vai promover resultados diferentes diante de públicos diferentes, de necessidades diferentes, né? E esse tipo de consideração poderia ser integrado a esse processo de decisão, né? Especialmente no que diz respeito à produção de desigualdade, né? De disparidades, iniquidades e as variedades aí de disparidades em geral. Porque se uma política não puder diminuir desigualdades, ela pelo menos não deve criá-las ou aumentá-las, né? No campo da saúde, a produção de desigualdades parece ser um efeito muito comum e pouco identificado, né? Então, sempre que você tem, em escala populacional, a mesma intervenção sendo feita para as pessoas muito diferentes, as chances de produzir efeitos desiguais é natural. As políticas, em geral, abordam alguma coisa no que diz respeito à equidade, mas como valor informativo e, às vezes, como algum tipo de operacionalidade. Aqui eu não estou falando de políticas direcionadas a minorias, né? Estou falando de políticas gerais que deixam de considerar os aspectos de diferenças. A propósito disso, tem um exemplo interessante que eu acabei de ler, só para dialogar um pouco. Vai lá, Cláudio. Era uma política bem intencionada, genérica, que seria aplicada no país africano, se eu não estou enganado, é a Nigéria. É o caso Miri. Aí decidiram que iam instalar banheiros químicos em vários locais da cidade, inclusive nos bairros mais pobres e favelas mesmo. Só que acontece que essa boa intenção dentro de uma favela gerou um aumento exponencial dos estupros nas mulheres que à noite faziam uso desses banheiros. E daqui a pouco uma série de outros procedimentos, quer dizer, as gangues locais tiravam toda a iluminação para facilitar os crimes. Então, é exatamente o exemplo do que você está falando. Uma política bem intencionada em tese, num contexto particular, pode gerar efeitos que geram uma desigualdade estúpida. Sim. E aí entra em cena a ideia de eficácia, né? Ou seja, o banheiro é eficaz. Isso. Ninguém discute se o banheiro serve para o que ele serve. O que diferencia o efeito potencial do efeito real são todos esses fatores, né? Especialmente o contexto de implementação, essas variações entre a população que vai receber a intervenção. Então você tem outros exemplos, né? Tem o caso do automonitoramento da pressão arterial. Gestantes analfabetas vão ter dificuldades reais de fazer automonitoramento. Né? Jaleco branco, né? Síndrome de jaleco branco. Material impresso, quem não sabe ler não vai acessar aquela informação. Então você está dando mais informação para quem já tem e deixando quem não tem sem ela. Porque ele não vai ler o negócio, ele não sabe ler. E em populações que têm 25%, 30% de analfabetos, e no Piauí isso é bastante, acho que em alguns estados do Nordeste é bastante forte, não dá para pensar em incluir o componente de disseminação de informações sem incluir estratégias adaptadas às necessidades desses públicos, não se aumenta a distância. E quando se aumenta a distância, a meu ver, isso é um tipo de dano, pouco visível, né? Mas é um tipo de dano. Bom, essa figura aqui, em mim, causa sempre desconforto. Eu gosto de mexer nas coisas, né? Eu tenho muita ferramenta e tal, e a única coisa que eu consigo pensar é que esse sujeito nunca vai nem colocar nem tirar essa porca de lugar nenhum, porque ele está usando a ferramenta errada. A ideia de ferramenta, eu queria deixar claro que é uma visão instrumental desses processos, tá? Então, a ideia de política informada por evidência não pode ser um fim em si. Ela é um meio.
ela serve para alguma coisa. Então é utilitarista desse ponto de vista, né? Tem que servir para as coisas, tem que funcionar. Você diz, mas você vai usar a mesma ferramenta para todas? Não, claro que não. Então é isso, é a ferramenta para o serviço, né? Então se é uma porca 12, você tem que usar uma coisa que consiga abocanhar uma porca 12. Não é linear, obviamente, isso que eu estou falando é apenas para ilustrar, mas é possível pensar nas políticas a partir das suas finalidades. E a partir das finalidades, pensar nos seus meios, para que a gente não coloque as coisas ao contrário, né? Em geral, uma política tem um rol de objetivos. Quando você investiga as ações da política, muitas vezes você pode colocar a mão no queixo e se questionar, mas será que essa ação, esse conjunto de intervenções nos leva no caminho até esse objetivo? Essa é uma pergunta lícita, desejável que se faça. Porque se as ações levarem para outro caminho, obviamente a política precisa de melhor formulação. Nessa ideia de ferramenta, vou trazer dois conceitos. O primeiro deles é o conceito de Knowledge Translation, e vou explicar o porquê a tradução literal de tradução, tá? Que é uma coisa importante para a gente. A ideia de tradução, para nós no Brasil, ela tem um conteúdo que eu diria que é etimológico, né? Levar de uma linguagem para outra. É isso que o dicionário vai dizer, né? Ou seja, transferir significados de uma linguagem para outra. Mas para nós, a gente tem uma acepção idiomática, né? Quando você diz assim, rapaz, traduz aí o que é que tu está dizendo, o que é que a gente está querendo dizer, né? Se faça entender, né? Me faça entender o que você está trazendo. Então, a opção das pessoas que lidam com isso, especialmente na tradução do conhecimento para a política, foi de manter a ideia de tradução como um processo comunicativo, não como um processo de transferência da informação, né? Então, explicando, porque vocês vão certamente, se você pegar publicações de 2 anos para trás, de 2014 para trás, é muito comum que tenha a acepção assim, translação do conhecimento, ou transferência do conhecimento, né? Então, e por que a translação para nós poderia ser um conceito... Mas já existe uma discussão sobre a pesquisa translacional que para nós e no âmbito internacional está mais conectada entre a ideia da bancada ao leito, ou seja, muito relacionada com o subsídio vamos dizer, a implementação de tecnologias, especialmente relacionado com tecnologias biomédicas. Aqui é um conceito que foge um pouco do ambiente biomédico, tá? Mas para um ambiente que inclui dimensões políticas. Então, o conceito que foi incorporado pela OMS, né, é um conceito que deriva de um trabalho do Ian Graham, canadense, que tem, além dele, obviamente, tem diversas outras pessoas, mas esse é o conceito que foi incorporado pela OMS e que traz alguns elementos importantes. Primeiro, a ideia de ser dinâmico e interativo, tá? Então, tradução do conhecimento é um processo comunicativo que inclui necessariamente o reconhecimento de que os sentidos podem cambiar, né? Podem mudar ao longo do intercâmbio, porque não se faz esse processo só de uma parte, né? Então, os processos de tradução do conhecimento, eles não são da academia para a gestão e nem vice-versa, tá? São processos, na verdade, que se pretende sejam processos de intercâmbio. E a aplicação ética do conhecimento, que é um tópico relacionado com aquilo que eu falei sobre as políticas como experimentos populacionais, traduz um imperativo, tá? Ético de quem ocupa a posição de tomada de decisão. Olha, como tomador de decisão sobre níveis populacionais, o teu imperativo ético, entre outras coisas, deve incluir considerar os riscos aos quais você está submetendo aquela população quando decide, por exemplo, ampliar um exame de rastreamento. Tá? Então, se eu vou fazer rastreamento, eu tenho que ter explicitamente colocado que riscos eu estou adicionando àquela população.
No mínimo. Se você tiver informação sobre os benefícios, ótimo, porque você consegue equilibrar os riscos e os benefícios. Se você tiver informação sobre os custos, melhor ainda. Sobre a aceitabilidade, sobre se isso já foi feito em algum lugar e deu certo, ótimo, você está mais informado. Né? Por que isso? Porque se você, mesmo no comportamento individual, eu tenho a impressão que todo mundo aqui gostaria de ser informado pelo seu médico, quando vai, por exemplo, submeter a um exame, se há algum risco. Né? Vamos supor, né? Faz de conta que eu estou oferecendo para você uma determinada intervenção e eu vou te oferecer ela assim, ó. Olha, esse negócio aqui, você está com dor nas costas? Dor nas costas é a principal fator, né, de DALI no Brasil, dor lombar, né? Ou seja, as pessoas faltam muito emprego. Olha, eu vou te dar um negócio aqui, tecnologia nova para dor nas costas. Tenho que pagar, doutor? Tem que pagar. Quanto custa? É caro, muito caro. Né? Mas acaba com a dor nas costas? Acaba. Na hora. Tomou, passou. Né? E funciona? Funciona para 80% dos casos. E aí? No quadrante de utilidade, vocês tomariam o negócio e pagariam por ele? Não. Eu perguntaria, doutor, e o que é que acontece com os outros 20%? Né? Os outros 20% morrem. Mudou? Mudou, né? Então, quando você vai considerar isso em nível individual, parece bastante evidente. E em nível populacional, isso também pode ser explicitado, porque os riscos, nesse caso, eles são mensuráveis. E estão disponíveis muitas informações sobre riscos através de estudos de natureza experimental, né, que é o melhor delineamento para você medir efeito sobre intervenção isolada. Então, essa ideia de aplicação ética envolve transferir para dentro do imperativo ético da prática de tomada de decisão, considerar os riscos. Com as informações que você tem. Tá? E aí o gato por lebre entra em cena. O gatinho passou aqui, né? A informação que eu tenho pode não ser boa. Pode não ser completa, pode ser mentirosa, né? Esse negócio de mentir é coisa de gente, né? Os humanos, em geral, mentem, né, bastante. E, pelo que tem se visto, a pesquisa mente muito também. Né, do ponto de vista de publicação, especialmente sobre efeitos de tecnologias, de drogas, mente sobre o influxo de interesses, né? Então, tem toda essa questão. Então, como você fazer esse julgamento crítico se o cara que é tomador de decisão não tem à disposição dele os mecanismos para fazê-lo? Percebe como é problemático todo esse contexto, né? Então, apenas reforçando o que já falei, as etapas, eu acho que eu passei antes da hora, as etapas que envolvem a síntese, a disseminação, intercâmbio e aplicação ética, né, eu gostaria de chamar a atenção para a ideia de síntese, tá? Porque tradução do conhecimento pode ser visto, obviamente, como uma forma para desenvolver conhecimento novo, que é uma ressignificação, mas fundamentalmente lida com conhecimento já disponível. Tá? Então não se trata de uma forma de produzir novo conhecimento. O primeiro passo sempre vai ser para trás, no sentido de reconhecer o gap. Já se sabe o suficiente para eu responder essa pergunta? Porque se eu tiver que fazer um estudo primário, talvez eu só possa responder essa pergunta daqui a 2 anos. E o problema até já desapareceu, ele já matou quem tinha que matar, já afetou quem tinha que afetar. Então, talvez dar uma olhada inicial naquilo que existe. Mas são estudos feitos na Noruega. Bom, é muito comum que você tenha estudos feitos em cenários muito diversificados do nosso. Tá? Isso não quer dizer que o que se tenta é aplicar linearmente, conferindo uma validade externa que não existe, a esse tipo de evidência. Mas é possível julgar sobre a aplicabilidade de algumas coisas. Então, esse processo inclui a síntese, o processo de disseminação, intercâmbio de tipos de conhecimento, né, de evidências, e a aplicação ética desse conhecimento para que você produza algum tipo de apoio à mudança, né, na situação de saúde pública. E aí chegamos ao conceito-chave da história, né, que é política informada por evidências.
A política informada por evidência é um conceito subsidiário do processo de tradução do conhecimento e que pode ser resumido como sendo o uso da evidência científica como subsídio na formulação e implementação de política de forma sistemática e transparente. Quando eu digo subsídio, quer dizer, não se pretende que a evidência científica determine a tomada de decisão, porque mesmo que se pretendesse, isso não aconteceria, por todos aqueles outros elementos que nós já vimos com relação ao contexto de tomada de decisão. Sistemático porque garante que os resultados importantes foram identificados, avaliados quanto ao quanto eu posso confiar, não é? E aplicado de uma forma apropriada a cada contexto. Aqui, quando eu digo contexto, inclui as dimensões, inclusive, culturais, né, disponibilidade de recursos, etc. Transparente porque, a partir de um método, você consegue fazer ou refazer o caminho que foi feito. Tá? Então, no que diz respeito ao uso do conhecimento, a ideia de política informada é fazer com que o conhecimento científico se articule com os outros fatores de uma forma explícita. Pelo menos o conhecimento científico. Os outros fatores serem explícitos, aí você está querendo demais. Você está querendo, por exemplo, que as pessoas digam quais são os interesses deles, assim, aí, né, vai ser muito complicado fazer isso. Mas o conhecimento científico não é tão complicado quanto. Porque você pode, inclusive, tomar uma decisão contrária ao que as evidências mostram. Você não está condicionado, se eu fosse um tomador de decisão e tivesse uma evidência muito forte sobre uma determinada intervenção, eu não consideraria aquilo como a palavra final, não é? Porque eu posso ser enganado também ao considerar a aplicabilidade da evidência. Vou dar um exemplo concreto, né? Sempre tem um exemplo. Dengue foi um problema muito grande na minha época de tomador de decisão, porque tinha um ciclo mais ou menos estável, coisinha leve, né? Dava para uma boa cobertura de endemias, né? Ou seja, dos agentes atuando, baixa infestação predial. E em novembro de 2009, aconteceu alguma coisa. Né? A gente acha que choveu mais cedo. Choveu mais cedo, numa época muito quente, lá no Piauí, como se no Piauí tivesse época não quente, né? E aí, de repente, a infestação predial começou a subir. Sozinha. O povo era o mesmo, as casas eram as mesmas, o mosquito era o mesmo, mas começou a aumentar. E para uma série histórica de infestação abaixo de 1%, de repente começou a aparecer locais que tinham infestação predial de 6, 7, 8%. Impressionante, né? Chama todo mundo, véspera de Natal. Nós vamos ter a maior epidemia de dengue que já aconteceu na história. Estamos projetando aqui 2.000 casos de notificação se a gente conseguir uma sensibilidade adequada na atenção primária. Confirmada aí 60%, 70%. Óbito, provável. Aí você diz, por que vocês não fizeram alguma coisa ali? Olha, dengue é um tsunami, é uma força da natureza. Não tem como sair laçando mosquito do dia para a noite. Se tivesse, nós faríamos agora. Né? Não tem. Então, é uma coisa conjuntural. O que é que foi feito? Algumas estratégias. Né? Funcionou? Tivemos 1.000 casos de notificação, 50% de confirmação laboratorial, 100% dos casos acompanhados, nenhum óbito, nenhuma internação por dengue. E o surto, que era para ter durado 3 meses, durou 1 ano. Por quê? A estratégia foi muito heterodoxa, foi prolongar o surto. Em vez de ter um surtão, um monte de surtinho. Então a gente tentava sufocar a transmissão localmente, aí o mosquito, óbvio, né, ele passava para o bairro seguinte. Aí a gente passava para o bairro seguinte. Essa turma aqui está imunizada já, vamos para os próximos, né? E assim ia. Até um momento que a gente sabia que iria perder o controle, porque ia chegar no lado leste da cidade. No lado leste da cidade é a favor do vento. Então, na hora que o bairro periférico, que o último bairro periférico chamava Petecas, o mosquitinho positivo chegasse lá, ele ia ganhar 10 vezes mais capacidade de voo.
E foi o que aconteceu. Então, o final do surto, nos 3 últimos meses, né, foi bastante intenso, mas a turma estava tão treinada em fazer notificação, que deu para suavizar os efeitos. Então, resumo da obra, é melhor ter 20 casos por semana do que 1.000 em 2. Certo? Então, você vai dosando. Mas tinha uma estratégia muito interessante, que é muito vendida por aí afora, que é o uso do controle biológico da larva do Aedes através de um peixinho, chamado lá para nós era o barrigudinho. Aí o barrigudinho apareceu como tinha revisão sistemática sobre a eficácia do barrigudinho. O barrigudinho, ó, funciona, viu, gente? Pode botar os peixinhos. Aí você, como gestor, vamos produzir os peixinhos, né? Denox deu os alevinos, compramos umas piscinas, enchemos d'água, botamos os peixinhos lá, dando comida para eles todo dia, né? Para poder distribuir os peixinhos. Aí ocorreu de fazer o que a gente chamava lá de diálogo deliberativo, né? Chamar o pessoal que ia receber o peixinho para saber se eles queriam o peixinho, né? Bom, primeira coisa que eu escutei foi assim: doutor, o mosquito já está lá? Tá. Pô, eu prefiro ele. Eu não quero um peixe na minha caixa d'água, não. Eu estou, às vezes, tomando banho, o peixe desce, cai na minha boca, eu vou morrer sem fôlego. Eu tenho um primo que morreu numa cachoeira, caiu uma cobra dentro da boca dele, não sei o quê. Ou seja, no resumo, as pessoas não aceitavam o peixe. Certo? Não era aceitável para elas que se colocasse um peixe. E quem aceitava, na semana seguinte a gente voltava, o peixe tinha sumido. O peixe funciona. O difícil é fazer o peixe funcionar. Entendeu? Então, esse é um exemplo, né, de... Vai não consultar ninguém, né? Porque aí... Então, eu estaria enganando as pessoas, né, do ponto de vista se é ético que eu... Isso, não tem transparência. Então, veja só, algo que funciona muito bem em tese pode ser uma opção descartada no mundo real. Então eu não preciso ter a evidência como uma determinação da minha decisão. O que eu preciso é ser transparente quanto a isso. Né? Esse aqui é o ponto. Olha, eu estou decidindo contrariamente à evidência. Claro que não é esse o discurso, né? Eu estou aqui simulando. Porque as nossas características requerem uma intervenção que é assim, 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 mesmo que ela provoque risco adicionado, mas a nossa população arca com esse risco. Quando você compartilha dessa maneira, você transforma o processo de decisão em algo mais, vamos dizer, diluído. Né? Então, se não der certo, está todo mundo sabendo que tem o risco de não dar certo, né? Inclusive risco de provocar danos. Mas eu posso arcar com isso. Decidir é isso, né? Afinal de contas. Tá? Então, as questões mais importantes, né, nesse processo. Primeiro, tradução do conhecimento é um negócio que parece ser interessante como conceito, mas o que é que deve ser traduzido? Né? Que mensagem? Para quem essa mensagem vai ser direcionada? E como isso deve ser feito? Aí nós temos os problemas, né? Ou seja, aqui você vai ter uma discussão grande sobre qual é a mensagem-chave, o que é que interessa. Eu diria que para cada grupo interessado pode interessar informação diferente, certo? O cidadão pode não estar interessado nos custos, mas isso pode ser a informação mais importante para o decisor. Pode estar interessado mais no efeito, não é? Mas no efeito benéfico do que no risco. Em geral, as pessoas admitem que não há riscos naquilo que se coloca para elas fazerem, né? Então, o que deve ser traduzido para essa ideia diz respeito a que delineamento de pesquisa você vai usar. Tá? Então, se nós temos 4.700 estudos na área de saúde sendo incluídos no PubMed por dia, então a chance de eu conseguir fazer leituras abrangentes de toda a literatura se reduz bastante. Todos concordariam comigo nesse aspecto. Ou eu vou ter que fazer uma pergunta aqui e responder daqui a 2 anos. Tá. Mas eles mas eu posso escolher os estudos que eu vou ler. Sim, se você fizer isso com um método que seja também transparente e que deixe claro por que você incluiu e por que você excluiu determinados estudos, eu diria que isso é aceitável do ponto de vista científico. Agora, se você escolher a dedo, eu vou escolher os estudos que dão os resultados que eu quero.
Aí eu tenho um problema grave, que é um tipo de enviesamento, né, muito comum, inclusive, de você selecionar estudos que reforçam aquilo que você já pensa. No que diz respeito a efeitos, isso não funciona muito bem, né? Então, sempre que você pega revisões sistemáticas que tiveram algum problema de seleção, escolheram estudos para facilitar encontrar resultados positivos de uma droga, quando você inclui os resultados dos estudos excluídos ou dos estudos não publicados, o efeito muda. Então, o que era benefício passa a ser dano. Então, quando a gente fala em intervenções, principalmente intervenção de tecnologia, é preciso ter uma visão mais abrangente. Então, que tipo de estudo eu vou usar quando eu quiser traduzir um conjunto de um conhecimento? Bom, eu vou poder lançar mão de um tipo de estudo específico, que são as revisões sistemáticas de efeito, né, que eu já mencionei algumas vezes. Que são estudos que partem de uma pergunta a priori, formulada também de forma estruturada, uma cobertura de toda a literatura global, ou seja, o que foi publicado e o que não foi publicado. Aí você deve estar perguntando, poxa, o que não foi publicado não está acessível. Mais ou menos, gente. No que diz respeito a estudos clínicos, todo estudo clínico tem que ser registrado, tá, em uma plataforma de registro de estudos clínicos. O Brasil tem uma plataforma que chama REBEC, é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. A mais usada no mundo é o Clinical Trials, dos Estados Unidos. Diria que 90% dos estudos clínicos no mundo devem ser registrados aí. São 11 as plataformas mundiais de registro. Ali você tem que colocar o protocolo da pesquisa. Você tem que colocar o que você disse que vai fazer antes de fazer. É como se fosse um comitê de ética, só que não é para ética. É para controlar a mudança de resultados a partir de interesses não declarados. Depois que você termina a pesquisa, você tem que informar os resultados na plataforma. Existe uma coisa chamada viés de publicação, que é um efeito constatado, é um efeito real, de que é mais fácil, você tem mais possibilidade de publicar um estudo que deu um resultado relevante, significativo, do que um estudo que não deu resultado significativo ou que foi um resultado negativo, tá? Então essa é uma tendência editorial no mundo. Por isso que você tem que pensar em incluir também estudos não publicados, quando você fala de efeito. No campo dos medicamentos isso é super verdadeiro, tá? Você pode mudar o resultado final de um estudo a partir desse tipo de informação. Então as revisões temáticas podem ser o foco desse processo de tradução do conhecimento, porque elas já fizeram um trabalho de coleção de estudos, né, de qualidade, fizeram análise crítica, fizeram uma escolha explícita sobre o que incluir e não incluir, e você consegue julgar a qualidade dessas revisões e o quanto você confiaria nelas, a partir desses parâmetros metodológicos. A quem deve ser direcionado, isso depende muito do teu público-alvo como função institucional. Se você é um apoiador da tomada de decisão na Secretaria Municipal, você obviamente vai direcionar isso ao seu tomador de decisão, ao seu grupo, ou às pessoas que estão interessadas naquilo. E como isso deve ser feito, aí você teria que pensar em métodos para fazê-lo. É aí que nascem as chamadas plataformas de tradução do conhecimento, também são chamadas de conhecimento para a ação, né? O QTA, tem QT Platform, você tem diversas. Se você fizer uma busca rápida aí pela internet, vocês vão se deparar com dezenas de iniciativas ao redor do mundo abordando esse tipo de processo, né? Entre as mais recentes, tem uma que foi lançada há 2 semanas atrás, que é uma plataforma que foi fomentada pelo Reino Unido, através de um instituto local do Reino Unido, mas que é desenvolvida na África, que chama VACA ICO, né? É VACA, V-A-K-A, ICO, Y-I-K-O. O que é ela? É um conjunto de ferramentas para fazer isso aqui, né? Para fazer tradução do conhecimento para locais onde não tem pesquisadores. A África não tem pesquisadores, em regra, né? Ela tem uma carência, assim como não tem médicos, né? Os médicos de lá estão tudo na Europa, né? São tudo abstraídos, né? São todos o drain brain de médicos e de pesquisadores, né? O cara vai fazer o doutorado dele e fica lá na Dinamarca, né?
De uma forma geral, essas plataformas estão bastante disponíveis. O Canadá tem uma grande tradição nesse campo, mas diversas outras experiências ao redor do mundo são interessantes. Eu citaria no Líbano, a Universidade Americana do Líbano tem uma plataforma chamada Key2P, que é Knowledge to Policy. Em Uganda, existe uma plataforma chamada REACH, que é a REACH, que é diretamente ligada ao Ministro da Saúde. O ministro tem um corpo de consultores em resposta rápida para a política, que esse processo é feito com base em estudos de revisão sistemática. E várias outras, né? Aí fica para vocês. Mas quem está interessado em quê? Né? Se você olhar a pesquisa sobre o sistema de saúde, todo mundo está interessado via de regra, né? Eu diria até que a indústria também está interessada hoje em pesquisa em sistema, né? Ela está de olho aí em como é que os sistemas estão evoluindo. Você percebe que pesquisa básica, por exemplo, que para a pesquisa translacional é um componente muito importante, caro, né? Você tem certamente os pesquisadores e a indústria muitíssimo interessados nisso. Os tomadores de decisão dizem assim, eu posso aplicar isso? Não, você vai poder aplicar daqui a uns anos, quando a gente passar nas provas de conceito, fizer o desenvolvimento e tal. Então não me interessa, que meu mandato termina em 4 anos. Então quase sempre a pesquisa básica não vai estar no campo de interesse, tá? Desses grupos. Já a pesquisa clínica, né, que está mais relacionada com efeitos, né, de tecnologias principalmente, você tem um interesse mais ou menos difuso aqui, tá? O sistema de saúde são de interesse para todas as pessoas, né? E no que diz respeito à saúde populacional, que é mais relacionado com a epidemiologia, talvez alguns grupos não estejam tão interessados. Eu também diria que isso tem mudado ao longo do tempo. Claro que situação de saúde hoje pode ser visto como algo de alto interesse para a indústria. Por quê? Porque há uma grande facilidade de coleta de informação. Quando não havia, ficava muito caro você promover inquéritos populacionais de nível nacional para poder produzir informação que subsidia decisão de inteligência industrial, né? Hoje isso é bem fácil, né? Haja vista que além dos dados que são públicos, né, que podem ser usados livremente, também tem os dados privados transitando aí na rede e que certamente são utilizados de alguma forma por todos os interessados, né? E aí você tem esses dois grupos aqui que estão diretamente envolvidos com a tomada de decisão. Eles provavelmente vão focar mais em estudos sobre serviços e sobre saúde populacional, ou seja, problema e solução, tá? Problema e solução. Claro que a pesquisa clínica também faz parte da solução. Então, se descobre uma determinada nova tecnologia que vai apresentar o melhor custo-efetividade em relação às que já estão instaladas, isso representa um ponto positivo, né, para essa incorporação. Finalizando essa parte, nós temos aqui o que são apresentados como modelos de interação, né, onde nesse primeiro exemplo aqui você tem o processo de pesquisa e, portanto, os pesquisadores, e o processo de decisão, aí estão os tomadores de decisão, como em dimensões diferentes, né, da realidade, mundos diferentes mesmo. Aqui originalmente é uma terrinha, sabe? Mundos diferentes, é outro mundo. Então hoje eu fui no Ministério da Saúde pela manhã e a gente vê como isso, né, a dinâmica, até vamos dizer, a atmosfera, né, é diferente do ambiente de pesquisa, né? Instituições de pesquisa em geral atendem aquelas necessidades, interesses e dinâmicas mais relacionadas com a produção de um conhecimento no médio prazo, né, e tudo mais. Pois bem, esses são chamados de processos assíncronos não vinculados, né? Aqui está sem a referência, mas eu posso solucionar isso e enviar para vocês. Por que são assíncronos? Porque eles não têm nenhum tipo de convergência nem de tempo, nem de processo, tá? Uma outra forma de atuar é quando os processos são vinculados fortuitamente. É quando, por exemplo, uma entidade de gestão, né, de política, contrata uma instituição de pesquisa para abordar uma questão específica, né? Quer fazer um inquérito populacional sobre leishmaniose visceral no norte e nordeste do Brasil. Contrata
A Fiocruz eu acho que está em outra dimensão, tá? Mas contrataria um grupo de pesquisa para fazer essa atividade. Então são processos vinculados fortuitamente. O papel vamos dizer, do vínculo pessoal costuma ser bastante importante, né? Então pesquisadores, amigos de ministros, em geral, têm bastante oportunidade para conseguir esse tipo de vínculo fortuito, tá? Isso não é o Brasil, é o mundo, tá certo? Então, quando você está mais próximo das pessoas, você geralmente tem mais chance de influenciá-las, tá? Uma outra forma, que na verdade é o processo que inclui a tradução do conhecimento, são os processos vinculados permanentemente com propósitos. É o exemplo de uma instituição como a nossa, né? Que a gente é parte do Ministério da Saúde, portanto, nós estamos vinculados, tem o DNA compartilhado com o Ministério da Saúde como entidade de formulação e implementação de políticas. Então, nós teríamos aqui processos permanentes e orquestrados de tradução do conhecimento com finalidades reconhecidas por ambas partes dessa relação, tá?